Olá, pessoal! Você já reparou se sua urina tem espuma? Muitas pessoas notam esse detalhe no dia a dia, mas acabam ignorando. No entanto, a presença de espuma persistente pode ser um sinal de alerta vermelho para problemas renais. Você sabe o que isso significa? Hoje vamos falar sobre proteinúria, uma condição que indica a perda de proteínas na urina e pode ser um dos primeiros sinais de disfunção nos rins. Os rins desempenham um papel essencial na filtragem do sangue, eliminando toxinas e substâncias em excesso, mas retendo elementos importantes, como proteínas. No entanto, quando há alguma alteração nessa função, proteínas podem escapar e serem eliminadas na urina, o que não é normal em grandes quantidades. Pequenas perdas de proteína são consideradas dentro dos limites normais, de até 150 mg por dia, mas quando esse valor ultrapassa essa faixa, precisamos investigar. A proteinúria pode ser silenciosa, ou seja, a pessoa pode estar perdendo proteínas sem apresentar sintomas óbvios no início. Por isso, é fundamental prestar atenção a sinais como urina espumosa e realizar exames de urina periodicamente. A observação da própria urina pode ser um método simples e eficiente de autocuidado, ajudando na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças renais. Se você quer entender melhor esse assunto e saber o que fazer caso perceba alterações na sua urina, continue assistindo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos sobre saúde renal. Se este vídeo for útil para você, deixe seu like e compartilhe com quem pode se beneficiar dessa informação. Agora, vamos ao tema. Por que a urina espuma quando há perda de proteína? A espuma na urina pode ser um dos primeiros sinais de proteinúria, ou seja, da eliminação excessiva de proteínas pelos rins. Mas você já se perguntou por que isso acontece? A principal proteína perdida na urina durante a proteinúria é a albumina, uma substância essencial para várias funções no organismo, incluindo a regulação da pressão osmótica e o transporte de nutrientes no sangue. Quando a albumina está presente em grande quantidade na urina, ela altera as características do líquido, tornando-o mais suscetível à formação de espuma. Para entender melhor esse fenômeno, pense na clara do ovo. A clara é rica em albumina, e quando a batemos rapidamente, ela se transforma em uma espuma aerada, conhecida como clara em neve. O mesmo princípio se aplica à urina, ao ser expelida com força da bexiga, o líquido entra em contato com o ar e, se houver proteína em excesso, a urina pode formar espuma mais persistente. Essa espuma não desaparece rapidamente como as bolhas normais da urina saudável e pode indicar que há uma quantidade significativa de proteína sendo eliminada. No entanto, nem sempre a presença de espuma significa doença renal. Outros fatores podem causar esse efeito, como o uso de produtos de limpeza no vaso sanitário ou a força do jato urinário. Por isso, se a espuma na urina for frequente e persistente, é essencial realizar exames para confirmar se há perda de proteína e investigar a causa. O diagnóstico precoce pode prevenir o avanço de doenças renais e permitir um tratamento adequado. Se notar esse sintoma, procure um médico para uma avaliação detalhada. Mas quem deve ficar atento à perda de proteína na urina? A proteinúria pode afetar qualquer pessoa, mas alguns grupos apresentam um risco maior de desenvolver esse problema. Se você se enquadra em uma dessas condições, deve ficar ainda mais atento à saúde dos seus rins e realizar exames regularmente. Hipertensão e diabetes. Essas são as principais causas de doença renal crônica. A pressão arterial elevada pode comprometer os pequenos vasos sanguíneos dos rins, reduzindo sua capacidade de filtrar o sangue corretamente. Já o excesso de glicose no sangue, comum no diabetes, também pode danificar as estruturas renais ao longo do tempo. Como a perda de proteína pode ocorrer antes mesmo da elevação da creatinina, exames regulares são essenciais para detectar precocemente qualquer disfunção. Histórico familiar de doença renal. Muitas doenças renais têm um componente genético, o que significa que, se você tem parentes próximos com problemas nos rins, também pode estar em risco. Algumas condições hereditárias, como a doença renal policística, podem levar à perda de proteína na urina mesmo antes do surgimento de sintomas mais graves. Glomerulopatias e outras doenças renais hereditárias. As glomerulopatias são doenças que afetam os glomérulos, as unidades filtrantes dos rins.
Essas condições podem causar inflamação e aumentar a permeabilidade dos vasos renais, permitindo a passagem de proteínas para a urina. Doenças autoimunes, como o lúpus, também podem desencadear problemas renais e levar à proteinúria. Muitas vezes, a perda de proteína ocorre antes mesmo da creatinina se alterar nos exames de sangue. Isso significa que, mesmo que a creatinina esteja dentro dos valores normais, já pode haver uma disfunção renal em andamento. Por isso, exames simples, como urina tipo 1 e dosagem de creatinina, são fundamentais para um diagnóstico precoce. Identificar e tratar a proteinúria cedo pode fazer toda a diferença na prevenção do agravamento das doenças renais e na preservação da função dos rins ao longo da vida. Se você se encaixa em algum desses grupos de risco, não deixe de conversar com seu médico e realizar exames regularmente. E como evitar ou reduzir a proteinúria? Se você foi diagnosticado com proteinúria ou deseja prevenir essa condição, algumas medidas podem ajudar a reduzir a perda de proteína na urina e proteger a saúde dos rins. Como os rins desempenham um papel fundamental na filtração do sangue e eliminação de substâncias, qualquer alteração em seu funcionamento pode trazer consequências sérias. Felizmente, com os cuidados certos, é possível controlar e até reverter a proteinúria em alguns casos. Controle rigoroso da pressão arterial e glicemia, e a hipertensão e o diabetes são as principais causas de doença renal crônica e, consequentemente, da perda de proteína na urina. Controlar a pressão arterial com medicação adequada, evitar o consumo excessivo de sódio e manter uma glicemia estabilizada são passos essenciais para reduzir a progressão do problema. Uso de medicamentos específicos. Alguns medicamentos, como os inibidores da ECA, enzima conversora da angiotensina, e os bloqueadores dos receptores da angiotensina, SBRA, ajudam a reduzir a proteinúria e proteger os rins. No entanto, o uso deve sempre ser orientado por um médico. Dieta equilibrada. Uma alimentação saudável tem grande impacto na função renal. O excesso de sal pode piorar a hipertensão e sobrecarregar os rins, enquanto dietas hiperproteicas podem aumentar a excreção de proteína na urina. Portanto, é fundamental seguir um plano alimentar equilibrado e evitar mudanças drásticas na dieta sem acompanhamento profissional. Acompanhamento regular com um nefrologista. Se você tem fatores de risco para doenças renais, como hipertensão, diabetes ou histórico familiar de problemas nos rins, é essencial realizar exames periódicos e monitorar a função renal. O diagnóstico precoce pode evitar complicações mais graves. A detecção precoce da proteinúria faz toda a diferença. Em muitos casos, com os cuidados adequados, é possível evitar danos irreversíveis aos rins e até reverter o quadro. Não negligencie sua saúde renal, adotar hábitos saudáveis hoje pode garantir uma melhor qualidade de vida no futuro. Se você se enquadra em algum grupo de risco, procure um especialista e cuide bem dos seus rins. Cuidar da saúde dos rins é fundamental para evitar complicações graves no futuro. Doenças renais, como a insuficiência renal crônica, podem se desenvolver de forma silenciosa e, quando os sintomas aparecem, muitas vezes o dano já está avançado. Por isso, prevenir é sempre o melhor caminho. Manter um estilo de vida saudável, controlar doenças como hipertensão e diabetes, fazer exames de rotina e estar atento a sinais como espuma na urina podem fazer toda a diferença para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Se essas informações foram úteis para você, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos sobre saúde renal. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Muitas pessoas podem estar enfrentando problemas renais sem saber, e a informação pode ser a chave para um diagnóstico precoce e uma vida mais saudável. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.